2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses são os algarismos que nós usamos nos dias de hoje. Mas uma pergunta, você sabe como eles se chamam? Ou qual é a origem deles? Bom, é sobre esse assunto que iremos tratar hoje. Os algarismos que acabamos de ver, eles têm nome e têm uma história. Na verdade, ele se chama algarismos indo-arábico e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Mas, antes disso, vamos para alguns pontos importantes acerca destes algarismos. Você certamente já teve ouvido falar de outros sistemas de numeração, outros sistemas de algarismo. Por exemplo, os algarismos romanos. Certamente você já estudou. Se não, teremos aqui uma videoaula sobre ele. Mas olha só que interessante. O sistema de numeração romano é representado por letras e formado em agrupamento. É representado dessa forma. Então nós temos várias letras que representam determinados valores. E aqui nós temos D, C, L, X, V, I. Bom, mas o que isso significa? Que números ele representa? Vamos ver isso aí? Bom, esses números aqui são representados da seguinte forma. O D vale 500, o C vale 100, o L vale 50, o X vale 10, o V vale 5. A letra I vale 1. Como temos 3 letras I, então nós temos 3. Então, esse número aqui ele representa 668 agrupados em números romanos. Olha só, 500 e 100, 600, 50 e 10, 60, 5 e 3, 8, que dá um total de 668 em números romanos. O interessante disso, gente, é que o sistema de numeração ele é bastante importante. Mas o que nós usamos hoje, o indo-arábico, ele veio lá da Índia, foi desenvolvido pelos hindus. É isso mesmo. E o que acontece? Com o avanço, a expansão do Império Muçulmano, os árabes, lá no século VIII, entraram em contato com o sistema indiano de numeração. Esse sistema de numeração já era posicional e de base 10, como nós conhecemos atualmente. Quem popularizou os algarismos indianos foi um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi, responsável pela difusão e pelo conhecimento desses algarismos que nós temos hoje. Mas Al-Khwarizmi, será que isso nos lembra alguma coisa? Lembra sim. Preste atenção, é dele que vem o nome algarismo, em homenagem a esse camarada responsável pela difusão desses símbolos numéricos indianos. Então, é por isso que o nome algarismo vem do Al-Khwarizmi, nome desse árabe muito importante. Os algarismos indo-arábicos, ele tem uma história muito interessante, uma evolução muito interessante, né? Historicamente, ele foi mudando seus símbolos de acordo com a cultura, com o povo, com os símbolos que tinham na época. O que é interessante a gente ver aqui nessa situação é que, por exemplo, lá no século VI, né, quando o sistema indiano foi desenvolvido por ali, os números os símbolos eram bastante diferentes do que nós temos hoje, dos algarismos que nós temos hoje. Mas eles foram fundamentais para as transformações, para chegarmos no que nós temos atualmente. No século, por exemplo, o número 1. Vamos lá. O número 1, olha como ele era no século VI, com o indiano. No século XIV, com o árabe ocidental. Depois no século XV, com o árabe oriental, bem parecido com o nosso, né? E o europeu. Esse que, por sua vez, não é falado muito nos livros de matemática, mas que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Veja a diferença de outros números também, dos números indo-arábicos, dos algarismos indo-arábicos, como era diferente. O que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão aqui, que eu acabei de falar sobre os europeus lá do século XV, é que, na verdade, nós temos muita influência hoje, os algarismos indo-arábicos têm uma grande influência do europeu, e veja como eles são bem parecidos com os nossos, né? Porque ali eles desenvolveram também os símbolos de forma que são praticamente idênticos ao que nós temos hoje. Por hoje é só, pessoal. Obrigado, esse foi os algarismos indo-arábicos e até a próxima videoaula. E não se esqueça de dar um like aqui, se inscrever no nosso canal e compartilhe!